Hoje o Mosaico aborda o luto pela perda do seu animal de estimação. E é algo muito pessoal. Karine Pacheco está aqui com a gente para trazer mais sobre este assunto. Karine, como é falar sobre isso, né? Bem-vinda ao Mosaico. Obrigada, Jus. Bom, o luto pet está aí, né? É uma realidade. O luto é um momento doloroso, é um processo, na verdade, né? Às vezes a gente fala sobre o luto como se ele fosse um momento muito específico e, na verdade, ele é um processo, né? Ele é todo um caminho. E, infelizmente, o luto pelos animais de estimação ainda é um luto não reconhecido, é um luto não validado, né? As pessoas têm uma tendência a minimizar o sofrimento de quem perdeu um animal de estimação, como se o luto não fosse o mesmo do luto sofrido por uma pessoa mesmo querida que partiu, né? Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto para que a sociedade, de forma geral, comece a reconhecer esse luto como algo verdadeiro, legítimo e que precisa ser respeitado. Porque faz parte, né? É alguém que esteve ali tanto tempo dentro da sua casa. Exatamente. É um ente querido, não é uma pessoa, mas continua sendo um ente querido e muitas vezes o animal de estimação é quem está a maior parte do tempo com aquela pessoa, mesmo ela tendo marido, filhos, mãe, pai, mas às vezes quando ela chega do trabalho é o animal de estimação que está junto, quando ela está doente é o animal de estimação que não sai do lado. Então o vínculo criado é muito grande, é um vínculo muito forte, né? É um vínculo de amor mesmo, né? E é um amor totalmente incondicional, porque o animal está ali sem pedir nada em troca e independe inclusive da espécie, né? Pode ser um cachorro, um gato, um peixe, um hamster, né? A gente tem histórias... Recentemente, inclusive, uma cliente estava me contando de um hamster que ela teve e que morreu com 3 anos de idade, porque eles morrem realmente, o tempo de vida deles é muito curto. E ela passou por um luto muito difícil. E esse luto foi ainda mais difícil porque as pessoas faziam chacota, as pessoas minimizavam o sofrimento dela porque falavam, ai, mas é um rato, ai, você está sofrendo por causa de um hamster, é só comprar outro. Então a gente também precisa começar a se educar e a conscientizar as pessoas de que essas também são frases que a gente não deve dizer para quem perdeu um animal, né? Dói muito, imagina, né? Ai, é só um cachorro, ai, compra outro, né? Então a gente precisa começar a perceber que é um animal, é um ser de uma espécie diferente da gente, mas que cria um vínculo com o ser humano e até com outros animais também, que tem validade sim e que precisa ser respeitado. E esse luto, ele tem fases? Tem fases, como qualquer luto, né? O luto tem fases. E essas fases, elas não necessariamente são sequenciais e lineares, né? Então a gente tem a fase da negação, né? Que normalmente quando você recebe a notícia, né, de uma morte e você tem aquela tendência de falar, não é possível, isso não está acontecendo. Tem a fase da raiva, de questionar Deus, de questionar, muitas vezes se é um animal que está hospitalizado, questionar a equipe, questionar a si mesmo, né? Mas o que eu fiz de errado? Tem a fase, enfim, né, da culpa, de, né, o e se, né? E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E tem a fase da aceitação. Mas essas fases, não necessariamente elas acontecem uma seguida da outra. Às vezes você está num momento do seu luto em que você está conseguindo ter um pouquinho de aceitação e de repente te vem uma lembrança e te joga naquele sentimento de novo de raiva, de culpa, de ficar se questionando. Então você fica sempre flutuando ali, né, entre essas fases do luto. E é por isso que a gente sempre diz que o luto ele é um processo, ele é um caminho, é como se fosse um caminho. E como todo caminho, a gente atravessa. Então a gente precisa ir atravessando cada uma dessas fases e é muito importante que se tenha apoio nessa fase, porque é muito mais difícil passar por esse luto sozinho. Então é importante que tenha pessoas para conversar, pessoas que tenham vivido momentos semelhantes, pessoas que estejam passando pelo mesmo momento de dor ou que já passaram por esses momentos de dor, né? Muitas vezes, se esse luto está muito intenso, se está muito difícil, procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que esse caminho seja atravessado de uma maneira um pouco menos dolorida, porque doer vai doer. Quando a gente ama um ser e esse ser de repente não está mais ali fisicamente, isso dói muito, né? Então a gente precisa conseguir
ferramentas e conseguir apoio para atravessar esse caminho de dor e conseguir ir ressignificando essa dor, ressignificando esse momento, para que lá na frente fique só uma saudade e lembranças boas e não fique sofrimento. E cada um também no seu tempo, né, Karine? Isso que é importante falar também. Exatamente. Não tem como a gente falar, a fase da negação dura tanto tempo, o luto dura tantos meses, tantos anos. Isso vai ser muito particular. Isso vai depender muito de cada um, vai depender muito do vínculo que cada um teve. Às vezes uma pessoa tem 10 animais de estimação. Quando cada um morre, o luto é diferente para cada um daqueles animais, sabe? Porque também depende do vínculo, depende de muitas coisas. Então é muito individual, é muito particular e nenhum luto vai ser como o outro, sabe? É sempre diferente, sempre assim. Diferente. E eu falo até por experiência própria pessoal, assim, né? Além de veterinária, sempre tive muitos animais, tenho. E cada um que vai embora é realmente um processo de luto diferente. É um apego diferente, né? É diferente. Tem um grupo de apoio para isso? Vocês trabalham com um grupo, né? Sim, aqui no hospital a gente tem um grupo de apoio. Esse grupo de apoio, ele começa já nas fases de adoecimento de um animal, porque o luto também, isso é uma coisa que pouco se fala. Mas o luto, muitas vezes, ele começa a ser vivido de uma maneira antecipada, não necessariamente a partir do momento da morte, mas a partir do momento que se tem um diagnóstico ruim, né? Um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença ou que às vezes até está em fase de terminalidade. O luto daquela família já inicia ali, né? Porque ele já está vivenciando a perda por antecipação, ele já sabe que muito em breve vai acontecer. Então, muitas vezes, esse luto já começa a ser vivenciado nesse momento e é muito importante já ter apoio a partir daí. Então, pensando nisso, a gente já tem já há mais de um ano um grupo de apoio no momento de adoecimento e luto e morte, né? E luto do animal. Esse grupo, ele funciona no WhatsApp. Então, assim, a gente sempre compartilha algumas coisas ali. As pessoas que recentemente perderam seus animais, elas contam, elas desabafam. E muitas vezes a gente não fala nada, porque às vezes a pessoa realmente só precisa falar e saber que tem alguém ali apoiando, tem alguém sendo ouvido, tem alguém realmente de coração aberto, que não vai julgá-la, que não vai invalidar os sentimentos. Então, essa é a grande importância dos grupos de apoio, né? Muito mais do que a gente devolver uma palavra de apoio, é a gente estar ali sendo colo mesmo, sendo abraço. Né? Exatamente. Então, esse grupo também, o ano passado, nós tivemos o nosso primeiro encontro presencial, então com presença de psicóloga, de psiquiatra, de várias pessoas compartilhando as suas dores, compartilhando as suas histórias. E são momentos muito bonitos, porque são momentos em que a gente tem a oportunidade de ir ressignificando essa dor, ao mesmo tempo em que está sendo acolhida através das outras dores, sabe? Então, isso é fundamental para quem está passando por um processo de luto. Com certeza, e que não é fácil, não. Qual que é o contato, Karine? E você me falava também, né, que não necessariamente seja cliente, ou seja um paciente seu, aquele pet, né? Mas pode fazer esse contato para ter esse acolhimento. Não, esse grupo de acolhimento, ele não tem nenhuma vinculação mesmo, assim, com intuito comercial, nada disso. Ele realmente é um grupo para apoiar as pessoas que necessitam naquele momento. Então, o número do WhatsApp é 46999047773. Ele é um grupo fechado, então é necessário pedir autorização para entrar. A gente vai entrar em contato com essa pessoa, né, antes de autorizar a entrada dela no grupo, mas não é nada burocrático, é só realmente para a gente garantir que aquele ali continue sendo um espaço seguro, um espaço onde as pessoas tenham a segurança e a confiança de partilhar suas dores. E a ideia é sempre promover também esses encontros presenciais, porque é importante a gente estar fisicamente ali, né, fazendo muitas vezes alguns pequenos rituais de despedida que também são muito importantes. É uma ferramenta importante que ajuda a pessoa que está enlutada a ir colocando essa dor no seu devido lugar, aí dando a ela a dimensão que ela precisa ter naquele momento, conforme vai trilhando esse caminho, né? Com certeza. A gente falou da parte do tutor, mas também tem do pet também, esse tem luto. Do pet. Porque nós temos muito relato, né? Vários relatos de que foi o tutor, mas o cãozinho esteve no cemitério, acompanhou todo aquele cortejo fúnebre, enfim, existe da parte dele também? Existe sim. O animal
animal, ele também fica enlutado, ele também passa por esse processo de não entender como que aquela pessoa estava ali e agora eu estou esperando aqui, ela não aparece nunca mais. Então ele passa pelas fases do luto também. Então tem muitos animais que começam a ficar mais reservados, querem ficar mais no seu cantinho, né? Não interagem tanto nos primeiros dias, às vezes não se alimentam direito. Tem animais que chegam a ficar vários dias sem se alimentar, às vezes começam até a apresentar algum tipo de doença mesmo, né? Em função dessa tristeza, desses sentimentos que ele está ali por aquela ausência, que pode ser tanto de um tutor quanto de outro animal com o qual ele tem vínculo. Ele sente, né? Eles sentem muito, assim. Às vezes você tem 2 cães, por exemplo, que viveram a vida inteira juntos e estão sempre juntos, e quando um morre, o outro realmente ele fica enlutado. Então é muito importante, quando tem um animal que passou por esse processo, que a família fique um pouco mais presente, que não quebre a rotina daquele animal, sabe? Se está acostumado todos os dias passear às 5 da tarde, continua passeando às 5 da tarde, mantenha a rotina o mais próxima, né, do que era antes possível. Tentar fazer mais brincadeiras, se esse animal gosta, né? Exatamente. Fazer um enriquecimento ambiental para que ele tenha novos estímulos e ele consiga ir atravessando também esse processo de luto dele, né? E aí tem também, claro, né, outras ferramentas como os florais, aromaterapia, que também auxiliam muito na questão emocional desse momento. Mas é muito importante a gente pensar neles também. Com certeza, né? Dar essa atenção também que é tão necessária, que também é qualidade de vida para eles, né? Nessa sequência, nessa próxima etapa, né? Com essa ausência. E se a gente pensar que hoje a gente vive o contexto da família multiespécie, né? Que são os humanos convivendo com os cães, os gatos, os peixes, outras espécies. Né? Exatamente. Aves, se a gente tirar um pouco esse rótulo de ser uma espécie diferente, pensar como membros da família mesmo, todos, a gente consegue até enfrentar esse momento de uma forma diferente, encarando que é o meu cachorro, ele é o membro da minha família, ele está passando pelo luto também, né? Então a gente consegue, às vezes, manejar um pouquinho melhor esse momento também. Tem até um filme que retrata muito bem isso, O Cão Vermelho, não é? Né? Que conta muito bem essa história também, né? Desse sentimento, desse envolvimento, né? Exatamente. E apesar da gente, às vezes, né, se habituar a dar sentimentos humanos para os animais, mas os animais realmente, eles têm vínculo, eles desenvolvem um vínculo muito grande e eles também têm sentimentos muito parecidos com alguns dos sentimentos humanos. Então é muito importante que a gente reconheça isso e respeite isso para poder acolher, senão a gente acaba dificultando muito mais esse processo. Com certeza. É um assunto assim delicado, né? Mas a gente precisa falar porque muita gente passa por isso, né, Karine? Não sabe às vezes como buscar essa ajuda, mas que existe sim. Então, que importante a gente poder falar. Obrigada por compartilhar conosco aqui no Mosaico da sua experiência, né, e trazer também essas possibilidades para as pessoas. Eu que agradeço, Josi. É muito importante a gente se lembrar que todos nós somos finitos. A vida está aí com a sua finitude. Nós não sabemos qual vai ser o momento em que nós vamos partir, que os nossos animais vão partir. Então é importante a gente não negar a existência da morte. Falar sobre a morte não é ser mórbido, não é ser triste, nada disso. A gente precisa falar mais sobre a morte justamente para que a gente consiga atravessar melhor a fase de final de vida, uma fase de adoecimento e principalmente a fase em que aqueles que a gente ama vão embora e a gente fica aqui sem ter se preparado para esse momento e fica mais perdido ainda sem saber o que fazer. Então, quanto mais a gente realmente reconhece e fala sobre isso, menos difícil se torna essa caminhada. Com certeza. Obrigada pelo espaço para falar a respeito. Obrigada novamente, tá? Obrigada por participar conosco aqui. E assim a gente termina o nosso quadro de hoje. Retorna na semana que vem com outro assunto. Obrigada. Até lá então. Obrigada Tchau. mesmo. Obrigada, Júlia. Ai, eu fiquei emocionada.